Capítulo 153. O sexto anel de espírito do Oscar. Tang San sorriu e balançou a cabeça. Por que eu faria isso? Se eu discriminar a Xiao Wu, isso não seria o mesmo que discriminar a minha própria mãe? Não se esqueça de que a minha mãe também era uma besta espiritual de 100.000 anos em forma humana. Liu Erlon sorriu. Que bom então. Depois de encontrá-la, lembre-se de dizer a ela que eu sinto falta dela. Embora na verdade ela seja muito mais velha do que eu ainda sou a madrinha dela. Isso não mudará. Tang San sorriu. É claro. Depois de sair da escola Céu Claro. Dessa vez, a maior prioridade na lista de Tang San era ir encontrar a Xiao Wu. Em seguida, continuar cultivando. Ele não estava muito preocupado com alcançar o 80º nível em 10 anos. Ele acreditava que era capaz disso. Mas é claro que, durante esse período de cultivação, ele queria estar junto da Xiao Wu. Ele já havia cuidadosamente planejado tudo. Depois de encontrar a Xiao Wu, se ela desejasse ficar na grande floresta Estrela Dou, ele faria companhia para ela ali. Se ela quisesse ir embora com ele, então ele procuraria um lugar adequado para forjar suas armas ocultas e continuar cultivando. Tang San não era um grande apreciador da pretensão do mundo exterior. Contanto que ele pudesse ficar com a Xiao Wu, outras coisas não importavam. Quanto a reerguer a seita Céu Claro, isso teria que esperar até ele ter a força necessária. Ainda era cedo demais. Junto com o aumento de sua força, havia muitas outras técnicas secretas de armas ocultas da seita Tang que ele já podia cultivar. Mas quanto mais feroz fosse a cultivação da arma oculta, mais difícil ela seria e, além disso, ela precisaria passar por um processo de refinamento ainda mais complicado. Como aquelas armas ocultas de alta qualidade que precisavam de um longo tempo de forja. Flender revirou os olhos, sorrindo. Vocês todos são o orgulho da Academia Shurek. Nós também não podemos deixar essa viagem ter sido em vão. O que vocês acham de mostrar um pouco de força para a Academia? Os demônios da Shurek sorriram um para o outro. Eles sabiam que esse diretor queria arrancar qualquer lucro restante deles. Mas essa era apenas a natureza do Flender. Eles não se opuseram a isso e, ao contrário, concordaram alegremente. Flender disse com franca confiança. Ter um ídolo adequado será de grande benefício para a cultivação desses jovens mestres dos espíritos. Eu certamente não sou igual ao Xiao Gang no quesito treinamento. Mas eu ainda consigo entender a mentalidade das pessoas. Se vocês não se opuserem, eu espero que vocês possam demonstrar sua força diante de toda a academia, para que eles possam dar uma olhada no nível que pessoas da mesma idade podem alcançar. Liu Erlon replicou. Chefe, isso também pode causar a reação oposta. Se por algum acaso os estudantes tiverem a impressão de que eles são muito fracos e ficarem desanimados, o que vai acontecer? Flender disse inflexivelmente. Tais estudantes não são dignos da nossa cultivação. Xiao Gang, o que você acha da minha proposta? O grande mestre deu um leve sorriso. Eu não tenho opinião. Você é o diretor. Você decide. Flender então olhou para Daimubai, Tang San e os outros, revelando um olhar inquisitivo. Daimubai sorriu.
Sem problemas para mim. Também está na hora de dar uma olhada no nível que a cultivação de cada um alcançou. Agora há pouco. Por nós não reconhecermos o Tan-san lá fora do portão e lutarmos contra ele. Eu vi que todos pareceram progredir muito. Agora é hora de vermos qual é a verdadeira força de cada um. Tang-san e os outros também assentiram simultaneamente, expressando sua aprovação da ideia de Daimubai. A Academia Shurek podia ser chamada de o segundo lar deles. Eles com certeza não recusariam fazer algo pela academia. Flender sorriu. Que bom então. Erlon. Você pode organizar isso. Todos estes pequenos têm suas próprias coisas para fazer. Então nós não podemos segurá-los aqui por muito tempo. Eu acho que organizar isso para amanhã está bom. Liu Erlon olhou para Flender, revelando um brilho astuto em seus olhos. Assentindo. Ela se levantou e partiu. Enquanto saía do escritório dele, um sorriso já havia tomado forma nos cantos de sua boca. 2 horas mais tarde, enormes posteres já estavam colados por toda a Academia Shurek. Seu título era O Retorno de 5 Demônios da Shurek. Amanhã eles convidam todos os estudantes para assistir a uma demonstração do resultado de sua cultivação por meio de uma comparação de notas com as Forças Unidas do diretor Flender e do vice-diretor Zalvuji. Os pobres Zalvuji e Flender ainda estavam cheios de alegria e expectativas. Conversando com os 5 demônios da Shurek e ignorantes de que já haviam sido vendidos por Liu Erlon. Na parte norte mais distante do Império Seldou. Floresta congelada. A floresta congelada consistia de árvores com folhas do tipo agulha mais adaptadas ao frio. Os rastros de pessoas eram raros. Essa também era uma floresta de bestas espirituais. Mas o ambiente era muito desagradável e a temperatura muito baixa. Portanto, apenas alguns mestres dos espíritos com espírito do atributo gelo escolheriam vir até ali para caçar as bestas espirituais que eles precisavam. Um grupo de mais de 10 pessoas mastigava deliciosas salsichas com grandes mordidas. O vapor quente saindo de seus corpos mostrava o quanto eles haviam se esforçado antes. A maioria deles estava sentada no chão. Apenas uma pessoa continuava de pé. Diante dele havia uma enorme besta espiritual à beira da morte. Aparente inteiramente coberta por magníficos raios de luz. Essa besta espiritual tinha mais de 7 metros de comprimento e as escamas de seu corpo eram extremamente peculiares. Cada escama era como um pequeno espelho. Se ela ficasse parada, seu corpo poderia refletir o cenário ao seu redor e basicamente ela não poderia ser identificada sem uma observação cuidadosa. Mas agora os arredores dessa besta espiritual já estavam salpicados de sangue azul e rodeados por aqueles homens sentados. Entre essas pessoas rapidamente recuperando sua força. Mais da metade estava ferida. Claramente isso havia sido causado por ela. Diante da besta espiritual de 7 metros estava um homem de idade indeterminável. A espessa barba ao redor de sua cara praticamente ocultava completamente sua aparência. Ele era alto e seu cabelo estava bagunçado. A única parte de suas feições que podia ser claramente vista talvez fosse seu par de olhos de flor de pêssego. Embaixo de seu olho esquerdo, uma cicatriz se esticava do canto de seu olho até a barba cobrindo seu queixo. Agora, aqueles olhos cintilaram com uma luz extremamente fria. Murmurando para si mesmo. Besta reflexo do espelho de 20.000 anos de cultivação. Eu espero que você possa me dar a habilidade espiritual que eu desejo. Sua mão se ergueu e uma adaga caiu.
A adaga de mais de um xi de comprimento em sua mão causou uma profunda ferida no pescoço da besta reflexo do espelho onde ela já havia perdido algumas escamas por causa de um ferimento, acabando com a vida dessa formidável besta espiritual. Entre as mais de 10 pessoas atrás dele. Agora, pelo menos metade dos rostos revelavam olhares cobiçosos. Mas vendo as 3 pessoas ao lado do homem, eles ainda restringiram forçadamente os desejos vorazes em seus olhos. Afinal, aqueles 3 eram seus chefes. Eles também eram os mais poderosos desse time de caça. Pequeno Al, seja rápido. Não é seguro aqui. Se nós encontrarmos algumas outras bestas espirituais tão poderosas quanto essas, eu temo que nós sejamos completamente aniquilados. Esse homem golpeando com a adaga e matando a besta espiritual era exatamente a pessoa por quem Ning Hongron esperava dia e noite. O tio da salsicha grande Oscar. Agora, aquela cara oculta por baixo da espessa barba já estava muito mais robusta. Embora a cicatriz em sua cara arruinasse sua beleza original, ele ainda parecia ter um charme masculino particular. 5 anos. 5 anos inteiros haviam se passado. Nesses 5 anos, ele havia enfrentado incontáveis sofrimentos, gastando suor e sangue para superá-los. Agora ele havia se juntado a esse time de caça com apenas um pedido, que era ajudá-lo a caçar a besta espiritual que ele precisava quando fosse necessário. E agora? Essa besta reflexo do espelho de 20.000 anos estava se transformando no seu 6º anel de espírito. Quem falou antes foi um homem de mais de 50 anos de idade. Entre todos ali, a aura imponente que ele emanava era a mais impressionante. Ele também era o mais próximo de Oscar e a única pessoa em que ele podia confiar completamente nesse time. Essa pessoa era um sábio espiritual do 76º nível. O nível mais alto entre os mestres dos espíritos restantes do time era apenas o 64º. Somente em poder espiritual, Oscar já podia ser posicionado no top 5. Para matar essa besta reflexo do espelho. Eles haviam a perseguido por mais de um mês antes de finalmente encontrar uma oportunidade. A besta reflexo do espelho era um tipo de besta espiritual excepcionalmente rara e formidável. Se não, esses membros do time também não teriam exibido olhares tão cobiçosos, se sentando de pernas cruzadas diante da besta reflexo do espelho. Quando Oscar estava se preparando para fechar seus olhos, de repente, ao mesmo tempo em que descobriu que a besta reflexo do espelho havia liberado seu anel de espírito, ele recolheu sua adaga, revelando um fraco feixe de luz. Seu coração se contraiu. Mas Oscar não se moveu impacientemente. Apenas depois de recolher a adaga, ele subconscientemente mudou a posição da besta reflexo do espelho, usando seu corpo para ocultar a ferida de antes. Então ele se sentou de pernas cruzadas diante dela, começando a absorver o anel de espírito. Seus movimentos foram extremamente sorrateiros e até o sábio espiritual perto dele não os percebeu. Para ocorrer de uma luz ser emitida do interior de uma besta espiritual já morta, só havia uma possibilidade: um osso espiritual. Oscar sabia que após ele terminar de absorver o anel de espírito, a besta reflexo do espelho diante dele definitivamente se despedaçaria. O time de caça não deixaria nada de valioso que ela possuía ser desperdiçada e eles desejariam ainda mais procurar por um possível osso espiritual. O valor de qualquer osso espiritual certamente seria uma soma astronômica. Para esse time de caça, um osso espiritual com certeza era um tesouro que poderia causar um massacre. Oscar entendia que era impossível para ele ficar com o osso espiritual brilhante enquanto absorvia o anel de espírito. Ele só podia absorver esse anel de espírito antes de qualquer outra coisa.
Os outros silenciosamente esperaram por Oscar completar a absorção enquanto se recuperavam. Aquele sábio espiritual do 76º nível permaneceu friamente ao lado de Oscar com os olhos fechados, descansando. E os outros dois não muito distantes dele também começaram a descansar. Com os três mais poderosos do time reunidos para proteger Oscar, os outros naturalmente não teriam qualquer tipo de ideia. Uma corrente congelante constantemente rodava em torno do corpo de Oscar. Gradualmente, aquela corrente fria se condensou até certo ponto e começou a avançar violentamente contra ele. Oscar entendia que quanto mais intensa a dor, mais formidável seria a força da habilidade. Não foi após uma enorme dor que Tang San conseguiu habilidades espirituais tão poderosas naquela época. 5 anos haviam se passado. Ele sabia que ele só tinha mais 5 anos restando. A quinta habilidade espiritual não havia cumprido seu desejo. Então essa sexta habilidade espiritual era sua última esperança. Porque ele não tinha certeza de que conseguiria avançar outros 10 níveis nos próximos 5 anos para obter a próxima habilidade espiritual. 5 anos se afiando numa mó. A pressão que as habilidades espirituais de um mestre dos espíritos do sistema alimento num time conseguia gerar podia ser imaginada. Aos olhos dessas seitas e nobres que pareciam sedentos por talentos, mestres dos espíritos do sistema alimento talvez fossem talentos raros. Mas nesse tipo de time de caça de bestas espirituais, ele só podia servir no papel de logística e suprimentos. Às vezes ele até mesmo seria abandonado. Como mestres dos espíritos que faziam parte de um time de caça. Todos eles não apenas tinham ampla experiência de combate real, mas o mais assustador era a sua personalidade fria como gelo. Eles se juntaram a esse tipo de time puramente pelo lucro. Num momento crítico, mesmo se fosse um membro do mesmo time, ainda não haveria ninguém que faria algo pela pessoa ao seu lado. O mais importante era proteger a si mesmo. Para o mestre dos espíritos do sistema alimento que não tinha nenhum poder de ataque como Oscar, ser capaz de sobreviver nesse ambiente por 5 anos era um milagre. Isso com certeza estava ligado ao seu espírito extremamente útil, mas também estava intimamente relacionado à sua própria sabedoria. Foi apenas por viver sob uma pressão tão grande, constantemente o relembrando, que Oscar conseguiu fazer outro grande progresso nesses breves 5 anos, alcançando o 60º nível. De fato, esses 60 níveis eram muito mais difíceis para ele do que para outros mestres dos espíritos comuns. Nesse ano, ele tinha apenas 22. Com certeza um gênio entre os gênios. É claro que, nesse time, apenas o sábio espiritual ao seu lado sabia sua verdadeira idade. Por 2 horas inteiras, nesse mundo de gelo e neve, Oscar soou como chuva, encharcando suas roupas de inverno. Mas ainda assim, ele não emitiu um som. Com sua força de vontade persistente. Agora, ele não ficaria para trás quando comparado ao Tang San. Por fim, as correntes frias dentro de seu corpo convergiram, formando um vago anel flutuante que se fundiu completamente ao seu corpo e Oscar lentamente abriu seus olhos de costas para a maioria dos outros. Ao mesmo tempo em que ele abriu seus olhos, atraído pela energia, aquele sábio espiritual ao lado dele também naturalmente abriu seus olhos. Quando ele estava prestes a falar, ele viu a expressão nos olhos de Oscar mudar. Os dois não estavam trabalhando juntos há pouco tempo. Esse sábio espiritual imediatamente percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Sem abrir a boca, ele lhe lançou um olhar inquisitivo. Oscar olhou para ele. Então novamente olhou para a besta espiritual já completamente rígida.
Seu olhar parou sobre a cabeça dela. Ele, é claro, entendia quais eram as circunstâncias que Oscar estava indicando. Seu corpo inteiro lentamente ficou tenso e a expressão em seus olhos também gradualmente ficou mais afiada. Ele entendia que com a aparição dessa coisa, já não havia mais significado no time diante dele. Até os dois subordinados aparentemente leais ao seu lado não deixariam essa coisa escapar facilmente de suas mãos. Como o mais forte do time, ele sem dúvidas seria cercado após a descoberta do osso espiritual. O olhar de Oscar novamente caiu sobre o sábio espiritual. Dessa vez, seu olhar já havia mudado. Ali agora havia um esplendor extremamente feroz e afiado. Seus olhos emitiram um frio congelante. O sábio espiritual imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Em todo o time, apenas esses dois podiam confiar completamente um no outro. Não havia tempo para considerar isso. Ele só pôde suavemente acenar com a cabeça para Oscar. Soltando a respiração, Oscar lentamente esticou seus braços, se levantando do chão. Seu espírito surgiu. 2 amarelos, 2 roxos e 2 pretos. 6 anéis de espírito simultaneamente apareceram sobre ele. Um anel de espírito a mais era um salto qualitativo e sua aura também havia mudado imperceptivelmente. Meus parabéns. Meus parabéns. Os olhares do time de caça foram imediatamente atraídos por ele. Oscar se virou, dizendo com um sorriso: Isso é graças a todo mundo. Muito obrigado por me ajudarem com isso. De qualquer forma, minha nova habilidade espiritual também ajudará todos vocês no futuro. Vocês estão interessados em dar uma olhada? Para mestres dos espíritos. Explicar sua habilidade espiritual para os outros era uma gentil demonstração de confiança. O que Oscar fez sem dúvidas deixou os mestres dos espíritos presentes muito satisfeitos. É claro que Oscar dizer isso também atraiu a atenção deles completamente. Ninguém estava com pressa de cortar o cadáver da besta espiritual. Oscar sorriu. Essa minha sexta habilidade espiritual é um pouco estranha. Eu não posso contar com minha própria força. Eu ainda preciso da ajuda dos outros. Irmão Alt, eu irei te incomodar. Suas últimas palavras foram ditas para o sábio espiritual. Enquanto falava, ele ainda tirou uma caixa preta de um chi de comprimento de seu peito. Rapidamente manuseando sua superfície e produzindo uma série de sons mecânicos. Previamente, apenas Alt o havia visto usar essa coisa. Alt perguntou: Como você quer a minha ajuda? Oscar disse: Eu preciso de uma gota do seu sangue. Ele escolher Alt para ajudá-lo também pareceu bem normal para os outros e não gerou dúvidas. Alt franziu o senho, mas ainda esticou sua mão direita na frente de Oscar, pressionando a unha do seu dedão no dedo indicador, imediatamente abrindo um corte de onde uma gota de sangue escorreu. Eu, seu pai, tenho uma salsicha espelhada. O encantamento espiritual ainda era terrível. Oscar se moveu rapidamente. Seu sexto anel de espírito abruptamente brilhou e um círculo de luz negra borbulhou de sua palma, instantaneamente se fundindo naquela gota de sangue. Logo em seguida,
Intensas flutuações de poder espiritual foram emitidas de sua palma. Seu sexto anel de espírito também constantemente se expandiu e contraiu durante o processo. Agora os olhares de todos caíram sobre sua mão. Em meio àquelas intensas flutuações de poder espiritual, uma salsicha levemente prateada silenciosamente tomou forma. Oscar disse: Irmão Alt, por favor, libere seu espírito. Alt assentiu, com uma luz piscando em seus olhos. Sua aura imponente instantaneamente se tornou implacável. Ricas flutuações de poder espiritual se espalharam dele à medida que seu corpo inteiro aumentava e seus músculos se expandiam. Em meio àquelas densas flutuações espirituais, seu cabelo já havia se tornado branco. 2 amarelos, 3 roxos e 2 pretos. 7 anéis de espírito foram abruptamente liberados. O espírito que esse sábio espiritual chamado Alt possuía era um urso demônio alma de neve. Concentrado no ataque e defesa como um todo. Ele possuía poder de ataque e habilidades defensivas extremamente poderosos. Oscar estendeu sua mão esquerda, rapidamente recitando 2 encantamentos espirituais. Eu, seu pai, tenho uma salsicha rosa. Eu, seu pai, tenho uma salsicha rosa. Agora sua força já estava no 60º nível e usar repetidamente sua quarta habilidade espiritual era naturalmente muito mais rápido do que antes. 2 salsichas rosa estimulantes apareceram em sua palma diante dos olhos de todos. Os outros não tinham ideia do que ele estava fazendo e ainda somando ao fato de ele ser um mestre dos espíritos do sistema alimento sem poder de ataque. Naturalmente não havia ninguém duvidando dele. Apenas expressões de curiosidade podiam ser vistas. Oscar engoliu uma das salsichas rosa e entregou a outra para Alt. Coma primeiro. Depois use sua 7ª habilidade espiritual. Alt engoliu uma salsicha rosa sem a menor hesitação e, ao mesmo tempo, seu 7º anel de espírito brilhou. O avatar espiritual que ele não usou nem contra a besta reflexo do espelho de antes foi repentinamente liberada. Em meio aos suspiros de admiração dos outros mestres dos espíritos, as roupas de Alt instantaneamente explodiram. Num piscar de olhos, ele se transformou num urso gigante de 7 metros de altura extremamente sólido e robusto. Seu corpo inteiro foi coberto por pelo branco e um ar congelante emanou de dentro dele. Complementado ainda mais por essa floresta congelada extremamente fria. Uma aura profunda pareceu tornar o ar ao redor tangível. Especialmente com o suporte da salsicha rosa estimulante de Oscar. Seus olhos já estavam envoltos numa camada rosa e a energia ao redor de todo seu corpo se tornou um pouco mais implacável. No mesmo instante, Oscar rapidamente engoliu aquela salsicha prateada feita da sua 6ª habilidade espiritual. Repentinamente gritando: Faça isso! Sonoros estalos mecânicos ecoaram. A besta divina Zuji já havia cuspido seus mortais dardos afiados. Numa distância tão pequena. Ainda somando com a própria velocidade de disparo assustadora dela. A erupção instantânea de poder de ataque das 16 flechas era absolutamente aterrorizante. Quem levou a pior foram os 3 mestres dos espíritos mais próximos. Já dentro da área de alcance do ataque das 16 flechas. Desses 3, 2 eram reis espirituais e um era um imperador espiritual. Se eles tivessem tempo suficiente para se preparar, eles naturalmente poderiam bloqueá-las com suas 4ª ou superiores habilidades espirituais. Entretanto,
Que tempo eles tiveram para isso? Que tipo de poder as armas ocultas de Seita Tan e Kitan Sanfei tinham? Além disso, isso havia sido uma emboscada completa. Logo após eles terem finalizado uma formidável besta espiritual e ainda por cima, Oscar havia obtido a vantagem de um anel de espírito. Mais de 10 nuvens de sangue explodiram no ar. Sem o menor suspense. Os corpos daqueles 3 mestres dos espíritos já haviam sido completamente perfurados. Ainda mais assustador era que as flechas da besta divina Zuji de Oscar estavam cobertas pela toxina pessoalmente feita por Tan-san. A encontro com sangue sela a garganta. Esse veneno, após passar pela mistura especial de Tan-san, não perderia o efeito mesmo depois das flechas serem usadas. A cada vez que elas entrassem em contato com o sangue, o veneno continuaria a se condensar. O veneno se espalhou instantaneamente com os olhos arregalados de descrença. Aqueles 3 mestres dos espíritos lentamente caíram flácidos. Agora, tendo comido a salsicha rosa estimulante, o sábio espiritual Alt também se moveu. Usando completamente seu avatar espiritual com o suporte da salsicha rosa, ele se jogou à frente. 2 reis espirituais não tiveram nem tempo de reagir antes de ele já ter esmagado suas cabeças em pedaços. Ainda havia 8 mestres dos espíritos restando. Esses 8 consistiam em 4 reis espirituais e 4 imperadores espirituais. Eles também eram mestres dos espíritos endurecidos por batalhas há muito tempo. Embora eles não soubessem qual era o motivo de Oscar e Alt se revoltarem, eles ainda reagiram nos primeiros instantes, rapidamente recuando e liberando seus espíritos. Oscar calmamente rebobinou os mecanismos da besta divina Zuji. Ele não apenas não recuou, como ao contrário, seguiu o avanço do enorme Alt, imperador espiritual e sábio espiritual. Embora só houvesse uma diferença de um nível, essa diferença estava no avatar espiritual. Usando seu avatar espiritual, Alt era como um tigre pulando num rebanho de ovelhas. Em meio à erupção de força selvagem que deixou aqueles 8 mestres dos espíritos ainda incapazes de se unir, essencialmente incapazes de se defender, habilidades espirituais caíram sobre seu corpo uma após a outra, basicamente incapazes de deixar marcas e num piscar de olhos. Outros 2 reis espirituais já haviam perecido em suas mãos. Se livrem daquele bastardo do Oscar I. Ninguém sabia quem gritou isso. Mas 2 imperadores espirituais já haviam rapidamente se movido pelas laterais para avançar sobre Oscar. Os outros 4 reagiram rapidamente para formar um cerco. Eles, é claro, não esperavam ser capazes de matar Alt, mas no mínimo lutariam contra ele. Assim que Oscar fosse morto, os 6 poderiam pelo menos ter uma chance de ferir Alt. Agora a maioria deles já havia entendido que Alt e Oscar se revoltarem repentinamente estava com certeza relacionado à besta reflexo do espelho. Morta. Algo capaz de fazê-los iniciar um massacre sem a menor hesitação só poderia ser um osso espiritual. Alt. Não se preocupe comigo. Mate-os primeiro. Oscar gritou calmamente. Ao mesmo tempo, ele parou de avançar e, ao invés disso, recuou rapidamente. Em circunstâncias normais, tais ações claramente não eram sábias. Apenas quando ele estivesse próximo de Alt é que ele poderia cuidar dele. Mas agora, ele meticulosamente se distanciou de Alt, sem dúvidas se colocando em perigo.
Um imperador espiritual do sistema alimento enfrentando dois imperadores espirituais do tipo ataque e agilidade. Para qualquer um, isso pareceria ser uma luta injusta. Os olhares dos dois mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade se focaram na besta divina Zuji na mão do Oscar. Afinal, ela causou uma impressão muito profunda neles antes. Uma arma capaz de instantaneamente aniquilar 3 mestres dos espíritos era o suficiente para assustá-los. Os dois imperadores espirituais foram cuidadosos. Ambos usaram habilidades protetoras, contando com sua velocidade para rapidamente se aproximarem de Oscar. Para todos eles, parecia que Oscar só podia contar com aquela besta divina Zuji e quanto a salsicha rosa estimulante que ele comeu. No máximo ela poderia aumentar um pouco sua velocidade. Entretanto, eles ainda subestimaram o Oscar. Um mestre dos espíritos do sistema alimento ser capaz de vagar nessa caótica floresta congelada por 5 anos não era algo que poderia ser realizado apenas com sorte. Oscar jamais havia verdadeiramente revelado sua força diante dos outros antes. Mas dessa vez ele não se seguraria. Seu corpo agilmente disparou, avançando loucamente para o lado. A instantânea erupção de velocidade chocou os dois mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Eles claramente sentiram que agora Oscar contou apenas com sua força física para correr e não com alguma habilidade espiritual. Mas ele parecia um pouco rápido demais. Como eles poderiam saber que, na Academia Shiurek, Oscar havia se submetido ao treinamento infernal do Grande Mestre e ao fortalecimento das ervas imortais de Tang-san? O nível de força do seu corpo físico não era algo a que mestres dos espíritos do sistema alimento normais poderiam se comparar. Para não falar nada de depois dele já ter comido a salsicha rosa estimulante. É claro que, mesmo se ele fosse ainda mais rápido, ainda seria impossível se igualar a esses dois mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade, e a distância entre os três rapidamente diminuiu. De repente, Oscar parou, usando seu pé esquerdo como eixo. O corpo dele rapidamente girou e a besta divina Zuji em sua mão já estava erguida. Os dois mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade tinham um controle extremamente bom de seus próprios corpos e, embora eles tivessem ativado suas habilidades defensivas, eles ainda não estavam dispostos a enfrentar aquela arma desconhecida de frente. Os dois pararam praticamente simultaneamente, escapando para os dois lados e não dando ao Oscar a oportunidade de mirar neles. O mais perto dos dois já havia o alcançado, com esporões de ossos se ejetando das juntas de suas mãos e estocando na direção do abdômen de Oscar. A cara de Oscar revelou um sorriso frio e os músculos de suas pernas repentinamente ficaram tensos, com sonoros ruídos. 6 flechas foram disparadas de suas coxas praticamente simultaneamente. Armas ocultas tinham que ser repentinas. Agora que a besta divina Zuji em suas mãos estava erguida, como aqueles dois mestres dos espíritos poderiam ter antecipado que ele na verdade faria um ataque desses com suas coxas? Na pressa, não houve tempo para atacar Oscar, porque ele também não sabia o quão poderoso eram as flechas dele. Usando as duas mãos para bater com força no chão, ele forçadamente mudou a direção do seu impulso, rapidamente se virando e se distanciando. Apesar disso, ele só conseguiu se esquivar de 3 flechas. As outras 3 ainda atingiram decisivamente sua habilidade espiritual defensiva, emitindo uma série de estalos. Esse imperador espiritual do tipo ataque e agilidade realmente era extraordinário. No ar, seu quarto anel de espírito brilhou e 2 asas intangíveis apareceram em suas costas. Embora essas asas não fossem o suficiente para fazê-lo voar, elas ainda podiam mudar sua direção, repentinamente se torcendo no ar. Ele chegou em cima do Oscar,
Agora, seu coração já estava cheio de arrependimento. Arranhando na direção da cabeça do Oscar com as duas mãos. O outro imperador espiritual acabou de chegar pelo lado. A distância entre ele e Oscar também era de apenas 5 metros. Sem dúvidas. Para Oscar, essa deveria ser uma situação de morte certa. Nesse exato momento, Oscar repentinamente fez um movimento que deixou os dois sem entender. Passando a besta divina Zuji para sua mão esquerda. Ele bruscamente ergueu a direita, bloqueando as duas palmas arranhando na direção de sua cabeça. Simultaneamente. Ele ergueu seu pé direito, pisando no chão com força. Num instante, seus 6 anéis de espírito brilharam praticamente simultaneamente. Além disso, mudaram para um cinza escuro. A mudança que ocorreu logo em seguida deixou os dois imperadores espirituais completamente estupefatos. A mão direita erguida de Oscar repentinamente aumentou sem aviso, ficando pelo menos 3 vezes maior do que antes, e ela foi coberta por uma camada de pelo branco como a neve. Firmemente agarrando as duas mãos daquele imperador espiritual no ar. Ele exerceu muita força e o imperador espiritual no ar imediatamente sentiu uma dor aguda em seus punhos. Seu corpo inteiro pareceu ficar paralisado por um curto período de tempo. Do outro lado, de onde o pé direito de Oscar pisou no chão, uma intensa onda de choque se espalhou. Aquele imperador espiritual preparando um ataque furtivo pela lateral abruptamente ficou rígido. Seu corpo inteiro apenas colidiu contra Oscar por causa do impulso. Mas sua habilidade espiritual foi forçadamente interrompida. Adeus! Uma voz fria como gelo saiu da boca de Oscar. Ele simplesmente abaixou sua cabeça de forma ágil, puxando a mão direita para baixo, e uma grossa flecha abruptamente foi disparada de seu pescoço, perfurando perfeitamente em linha reta a garganta daquele imperador espiritual no ar. Enquanto isso, a besta divina Zuji em sua mão esquerda mais uma vez cuspiu a morte. O imperador espiritual lançando o ataque furtivo, cuja habilidade espiritual foi interrompida e acabou colidindo com ele. Foi jogado no ar enquanto seu corpo era atingido por 16 flechas extremamente poderosas, já se transformando numa peneira. O imperador espiritual morrendo no ar foi incapaz de entender como as técnicas de Oscar puderam mudar desse jeito. Como um mestre dos espíritos do sistema alimento conseguiu usar habilidades espirituais similares à palma espiritual gigante e à onda sísmica do sábio espiritual urso demônio alma da neve Alti. Com um movimento de sua mão direita, o imperador espiritual no ar foi jogado no chão. Oscar vacilou uma vez e sua cara imediatamente ficou um pouco pálida. Mas seus olhos estavam cheios de animação. Para ele, matar 2 imperadores espirituais do tipo ataque e agilidade de forma alguma era tão simples quanto apenas resolver a crise atual. Matar esses 2 com sua própria força significava uma importante mudança na sua carreira de mestre dos espíritos. A besta reflexo do espelho de 20.000 anos lhe deu exatamente o que ele desejava. Ele finalmente obteve a habilidade espiritual que saciava suas necessidades. A salsicha grande refletora. O efeito da salsicha espelhada era copiar. Mas quando ela era feita, ela precisava do sangue de um mestre dos espíritos como base. Se o poder espiritual do dono do sangue ultrapassasse o do produtor, ele conseguiria exibir 70% do poder das habilidades espirituais do mesmo nível que o seu. Se o poder espiritual do doador fosse igual ao do produtor,
Então ele conseguiria exibir 80% do poder das habilidades espirituais do dono do sangue. Ela poderia ser usada por 3 minutos inteiros. Em outras palavras, após comer aquela salsicha espelhada de antes, nos 3 minutos seguintes, Oscar podia usar as habilidades espirituais de Alt como se fosse um mestre dos espíritos urso demônio alma da neve com 70% de poder dele. Na superfície poderia parecer que essa habilidade espiritual do Oscar tinha efeitos fora do comum. Afinal, ele podia duplicar todas as habilidades espirituais. Mas na verdade, as restrições dessa habilidade espiritual eram igualmente grandes. Com seus atuais 60 níveis, possuir 70% do poder de Alt por 3 minutos era o equivalente a apenas um Alt perto do 50º nível e aqueles dois mestres dos espíritos de antes na verdade eram mais fortes do que ele em força. A razão pela qual eles foram mortos por ele estava principalmente relacionada à situação inesperada. E enquanto usava 70% do poder das habilidades espirituais, Oscar pagaria 100% do custo de poder espiritual para suportá-las. A quantidade de poder espiritual necessária para manufaturar a salsicha espelhada era ainda mais assustadora. O equivalente a 1/3 do seu atual poder espiritual. Entretanto, para Oscar, a boa notícia era que essa salsicha espelhada poderia ser guardada por muito tempo. Cada salsicha espelhada que ele produzia poderia manter sua efetividade durante 1 ano. Se houvesse um grande número de mestres dos espíritos que doassem sangue para ele fazê-las. Em certas circunstâncias ele poderia também ser considerado um tipo de mestre dos espíritos de batalha. Em termos de força, com a capacidade de batalha que ele possuía, Oscar não era assustador. Mas o fato disso ser inesperado era o suficiente para chocar qualquer oponente. Quem imaginaria que um mestre dos espíritos do sistema alimento repentinamente possuiria poder de ataque? Ainda mais, dentre 7 demônios da Shurek. Em astúcia, Oscar só ficava atrás de Tang San. A situação de agora a pouco ocorreu inteiramente por causa do seu planejamento. Contando com as 2 armas ocultas que Tang San lhe deu. A besta divina Zuji e a besta adornada por flores de tensão nas costas. Assim como as habilidades espirituais repentinamente aparecendo. Ele se livrou dos 2 imperadores espirituais com um movimento. Ainda somando os outros 3 dos quais ele se livrou antes. Das 13 pessoas, 5 foram mortas inteiramente por esse mestre dos espíritos do sistema alimento. Quando Oscar voltou para o outro lado, aqueles 4 mestres dos espíritos já haviam sido rigidamente suprimidos por Alt. Os 2 reis espirituais colapsaram primeiro num flash. Quando os outros 2 imperadores espirituais viram Oscar inesperadamente voltar, por causa do grande choque, eles pararam de pensar em lutar. Mas assim que eles tentassem fugir, como Oscar e Alt lhes dariam essa chance? Contando com a obstrução do último ataque da besta divina Zuji, mais o dominante avatar espiritual de Alt. Eles forçadamente se livraram desses últimos 2 imperadores espirituais, colocando um fim nesse massacre unilateral. Alt voltou para sua forma original. Embora ele estivesse nu agora, por causa da conexão com seu espírito, ele não temia o frio. Ele olhou um pouco surpreso para Oscar. Pequeno Al, você realmente realizou seu desejo? Oscar não escondeu isso. Contando ao Alt sobre a 6ª habilidade espiritual que ele acabou de obter. Ao mesmo tempo,
Ele também tirou suas roupas encharcadas de suor e já congeladas, as trocando por um novo conjunto tirado de sua ferramenta espiritual. Olhando para os corpos ao redor, Alt não pôde evitar suspirar secretamente. Embora esses membros do time de caça não fossem boas pessoas, eles haviam, afinal, o seguido por muito tempo. Oscar naturalmente viu a expressão desapontada nos olhos de Alt. Irmão mais velho, não pense sobre isso. Se nós não tivéssemos feito isso, assim que eles descobrissem o osso espiritual, se eles começassem antes de nós, eu temo que nós é que seríamos os corpos agora. Alt assentiu silenciosamente. Ele. É claro. Se eles não tivessem feito isso primeiro, muito possivelmente eram eles que estariam mortos no fim. Especialmente ele, o mais poderoso desse time. Inevitavelmente seria o primeiro alvo dessas pessoas. Oscar apontou para o cadáver da besta reflexo do espelho. Irmão, pegue logo o osso espiritual. Eu vou pegar um pouco do sangue deles. Enquanto falava, Oscar tirou alguns recipientes de diferentes tipos da sua ferramenta espiritual. Antes de obter essa sexta habilidade espiritual, ele ainda não tinha certeza de que teria sucesso e naturalmente não havia se preparado muito. Mas por sempre estar em perigo, carregar todos os tipos de itens era bem natural e esvaziar alguns para coletar sangue ainda era possível. Afinal, nenhum mestre dos espíritos facilmente daria seu sangue a ele. Mas sua sexta habilidade espiritual ainda precisava de sangue como base. Oscar já havia pensado sobre isso e usar o sangue desses mestres dos espíritos, cuja força não era muito diferente da dele, para produzir algumas salsichas grandes refletoras para ele carregar consigo já deveria ser o suficiente como medida de autodefesa. Alt entendeu pelas ações anteriores do Oscar que sua sexta habilidade espiritual estava relacionada com o sangue e agora seus olhos revelaram uma leve gentileza. Ele entendeu que o Oscar não pretendia pegar aquele osso espiritual e, portanto, o deixou coletá-lo, contando com sua força formidável. A cabeça da besta reflexo do espelho foi facilmente aberta por Alt, imediatamente revelando a verdadeira forma do osso espiritual. Oscar naturalmente não havia visto errado e dentro da cabeça da besta estava condensado um brilhante crânio cristalino capaz de refletir a luz. O crânio parecia ser inteiramente feito de espelhos e a luz do exterior o fazia cintilar levemente. Ele era bem pesado. Flutuações de poder espiritual especiais fizeram as pontas dos dedos de Alt formigarem e seus olhos inconscientemente revelarem uma luz um pouco intoxicada. Ossos espirituais. Quem não os desejava? Ainda mais quando esse era um crânio. Segundo apenas para o osso do torso. Para qualquer mestre dos espíritos, esses eram tesouros raros e preciosos. Em um instante de trabalho, Oscar já havia coletado o sangue que ele precisava. Retornando ao lado de Alt, seu olhar também caiu automaticamente sobre aquele crânio reflexo do espelho. Mas não havia ganância no seu olhar. Tendo obtido uma sexta habilidade espiritual tão adequada, ele já estava perfeitamente contente. Sem pensamentos avarentos. A razão pela qual ele lutou foi porque ele não queria que sua vida acabasse ali.
A intoxicação nos olhos de Alt gradualmente desapareceu e segurando o osso espiritual com as duas mãos, ele o levou até diante do Oscar. Absorva-o. Ele deve ser mais útil para você. Oscar o encarou sem reação por um momento. Irmão, o que você está fazendo? Você já me ajudou muito. Eu já estou satisfeito com o anel de espírito. Você merece este osso espiritual. Você não veio caçar bestas espirituais justamente por causa deste tipo de tesouro? Alt suspirou. Irmão, não discuta comigo. Fique com ele. Ele é mais importante para você do que para mim. A mesma pessoa absorver o anel de espírito e o osso espiritual da mesma besta espiritual receberá o melhor efeito. Não é como se você não entendesse isso. Ainda mais. Esta minha vida foi salva por você. Nesses 2 anos. Embora eu tenha te ajudado um pouco. Se não fosse pela sua gentileza de me salvar naquela vez, como eu teria a chance de te ajudar agora? Eu te devo a minha vida. Isto é apenas um osso espiritual. Oscar e Alt haviam se conhecido por acaso. Daquela vez, Alt havia sido emboscado e severamente ferido por seus companheiros do time de caça. Inconsciente e ao ar livre. Ele felizmente encontrou com o Oscar, que usou a salsicha pequena de desintoxicação para ajudar a curar o envenenamento de dele e também a salsicha grande de recuperação para ajudá-lo a se recuperar. Quando eles foram perseguidos por inimigos, eles ainda por cima contaram com a salsicha cogumelo voadora para fugir para longe, completamente resolvendo a crise de Alt naquele tempo. Alt era uma pessoa honesta embora ele não tivesse dito isso em voz alta. Seu coração estava cheio de gratidão pelo benfeitor que salvou sua vida. Também era por causa disso que eles eram tão próximos e uma das razões importantes pelas quais Oscar podia confiar completamente nele. Mas Oscar ainda queria dizer alguma coisa. Mas Alt interrompeu. Irmão, não diga nada. Na verdade, eu ainda tenho um motivo egoísta para te dar este osso espiritual. Eu já estou nos meus 50. Depois de um mestre dos espíritos alcançar os 60. Aumentar sua força será bem difícil. No fim da minha vida, eu espero que meu melhor resultado seja alcançar o nível de doulu espiritual. Mas você é diferente. Você só tem 22. Eu nunca vi um mestre dos espíritos do sistema alimento tão extraordinário quanto você. Suas perspectivas futuras são ilimitadas. Você pode até alcançar o lendário nível de doulu espiritual do sistema alimento. Você me chama de irmão. Então no futuro eu contarei com você. Se você for mais poderoso, meu benfeitor não será ainda mais generoso? Oscar. É claro. Entendia que a razão pela qual Alt disse isso foi para fazê-lo aceitar esse osso espiritual. Olhando para a luz refletida pelo espelho diante dele, ele não conseguiu dizer mais nada. Sim. Possuir um osso espiritual adequado era extremamente importante para ele. Esse tesouro que podia ser encontrado, mas não procurado era o suficiente para fazer sua força avançar mais um passo. Pegando o precioso e pesado crânio espelhado com as duas mãos, Oscar não hesitou mais e o olhar de gratificação de Alt ficou mais concentrado. Uma fraca luz prateada foi liberada de dentro daquele crânio espelhado e com um som de pen. O osso espiritual inteiro se transformou numa nuvem de correntes prateadas. Rapidamente correndo para dentro das 7 aberturas da cabeça do Oscar.
fazendo seu corpo inteiro ficar amortecido. Alt deu um passo para trás, condensando o poder espiritual e vigiando todas as direções de forma cuidadosa e solene. O cadáver no chão gradualmente esfriou em meio ao forte cheiro de sangue e a atmosfera austera. Um mestre dos espíritos do sistema alimento amadureceu com velocidade impressionante. Academia Shurek. A academia inteira estava num estado de sensação desde a tarde do dia anterior. Justamente por causa daquelas notícias surpreendentes coladas em todo lugar. 5 demônios da Shurek haviam voltado e realizariam uma luta de exibição contra o diretor e o vice-diretor. No mundo dos mestres dos espíritos, os fortes sempre eram respeitados e a glória trazida pelos 7 demônios da Shurek naqueles dias praticamente não podia ser reproduzida. Eles não apenas forçaram sua passagem pela competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, mas suas idades naquela época também formaram um recorde eterno. 5 anos depois, 5 dos 7 demônios da Shurek voltaram e aquele que a maior parte dos estudantes estavam ansiosos para ver. Também estava entre eles. Quase todos os estudantes da Academia Shurek haviam ouvido os professores contarem sobre os feitos de tão insana competição. Especialmente na última luta, quando ele fortemente nadou contra a corrente contra o time da Academia do Hall dos Espíritos, prevalecendo sobre os oponentes e ganhando o prêmio final. Pelo menos aparentemente. Nem o Hall dos Espíritos tinha como se livrar dele, porque ele não havia ofendido nenhuma das leis do Hall dos Espíritos. Cada um dos 7 demônios da Shurek era uma lenda para esses estudantes comuns. Eles haviam voltado e, ainda por cima, realizariam uma luta de exibição contra o diretor e o vice-diretor. Que tipo de evento emocionante e inspirador era esse? De fato, os dois agora eram doulus espirituais acima do 80º nível. Em uma competição como essa, seria simplesmente possível ver habilidades espirituais extremamente estonteantes. Esse era um grande evento que mestres dos espíritos de níveis baixos ansiavam ver mesmo em seus sonhos. Os estudantes animadamente fizeram suposições sobre o resultado da luta, se lembrando do que os professores disseram sobre os feitos anteriores dos 7 demônios da Shurek. Do lado da academia, as preparações em andamento aumentaram a tensão. O local da luta de exibição seria o coração da grande floresta atrás da academia. Esse lugar foi escolhido por Tang San e pelos outros. Erlon, você realmente me matou. Você não sabe quão anormais são esses pequenos monstros? Ainda mais, eu sou um grande e magnífico Lorde Diretor. Como eu posso aparecer tão facilmente assim? Flender olhou ressentidamente para Liu Erlon diante dele. Liu Erlon bufou. Então o que você acha disso? Eu vou deixar todos os assuntos futuros da academia com você e participarei da luta de exibição amanhã no seu lugar. E então? É. Isso. Flender imediatamente ficou um pouco sem palavras. Liu Erlon replicou. A cada dia você parece mais com um grande preguiçoso, sem fazer qualquer trabalho de verdade. Você também deveria fazer um pouco de esforço pela academia. Faça a exibição diante dos estudantes. Mostre sua força a eles e deixem-nos apropriadamente reconhecer seu Lorde Diretor. Flender disse com uma expressão amarga. Mas você não desconhece a força desses 5 monstros.
Se fossem 5 mestres dos espíritos do 60º nível comuns, lutar um pouco não seria problema. Eu até mesmo teria certa confiança. Mas esses 5 monstrinhos não são comuns. 4 dos 5 têm ossos espirituais. A habilidade de fusão espiritual do Mubai e da Zulkin sozinha já é o suficiente para causar problemas. Deixando de lado quando há 3 outros monstros para cercar a retaguarda. Isso não é bom. Eu definitivamente serei humilhado. Liu Erlon sorriu, dizendo: Eu não arranjei para você e os alvos de lutarem juntos? Eu não estou te deixando sozinho. Flender a encarou sem reação. Não me diga que o seu planejamento não era para nós lutarmos alternadamente? Liu Erlon disse grandiosamente. É claro que não. Eu planejei para vocês lutarem juntos. Não me diga que eu ainda não sei quão fortes são Tang San e os outros. Você ainda é o meu chefe. Eu não poderia deixá-lo perder moral. Ouvindo isso, Flender imediatamente relaxou muito, rindo alto. Você realmente é digna de ser minha boa irmã mais nova. Hein? 2 pessoas está bom. Muito bom. Não importa quão impressionantes sejam aqueles 5 monstrinhos. Eles ainda não escaparão da palma deste velho. Liu Erlon olhou para ele com uma expressão desdenhosa. Eu não sei quem é que estava tremendo de medo agora há pouco. Chefe! Não relaxe porque serão 2 contra 5. Esses pequenos monstros não podem ser medidos usando o senso comum. Quando eu falei com eles ontem, eles na verdade prontamente concordaram. Apenas escolhendo o local da luta. Flender não pensou sobre isso. Mesmo que eles sejam todos gênios entre os gênios, você ainda não deve subestimar seu irmão mais velho. Eu e o Wuji somos. Afinal, dou luz espirituais. Tendo alcançado esse nível, será impossível para eles compensarem a diferença de 20 níveis. Se forem em circunstâncias normais, qualquer um de nós poderia facilmente suprimir mais de 10 imperadores espirituais do 60º nível, deixando de lado esses 5. E essa luta ainda será com nós 2 por segurança. Se nós 2 formos incapazes de derrotar esses 5, nós deveríamos nos aposentar. Liu Erlon sorriu, dizendo: Em outras palavras, essa luta de exibição originalmente é injusta. Portanto, eu adicionei uma linha no anúncio. Contanto que os 5 consigam aguentar os ataques seus e do Wuji pelo tempo de 3 palitos de incenso, será contado como vitória deles. Flender assentiu, dizendo: Isso estará bom também. Eles ainda são gênios produzidos pela nossa educação. Não será bonito se eles forem derrotados miseravelmente. Com a restrição de tempo. Finalmente será justo e também para a satisfação de todos. Oh! Certo. Erlon. Você coletou o pagamento dos ingressos dos estudantes? Essa pode ser uma fonte de lucro significativa. Liu Erlon revirou os olhos. Chefe. Você está com falta de dinheiro? Eu me lembro de que o Império acabou de nos enviar fundos. Flender sorriu, dizendo: Isso não é habitual? Certo. Deixe isso para lá. Não há falta de dinheiro agora. Certo. Nós faremos isso do seu jeito.
Liu Erlon olhou para a cor do céu do lado de fora e disse: Já está na hora. Vá se preparar. A floresta da Academia Shurek havia passado por vários anos de transformações e não tinha mais a mesma aparência de antes. Ela não apenas havia sido dividida em várias áreas de simulação de cultivação, mas também havia sido reorganizada. No meio da floresta foi construído um enorme campo de treinamento, cercado por árvores. O campo de treinamento estava coberto por um gramado de grama azul prateada. Comparada à academia de antes, a academia atual tinha muito mais estudantes e, além disso, também arcava com a missão de cooperação com a família imperial, resultando em diversos usos para o campo. Os arredores desse gramado já estavam há muito tempo ocupados por um grande número de estudantes em espera. A Academia Shurek inteira atualmente tinha cerca de 1000 pessoas. É claro que isso não incluía os enviados pela família imperial naquela sessão sob o treinamento integrado do Grande Mestre. Os arredores do enorme campo já estavam cheios de pessoas há muito tempo. Embora esses estudantes não pudessem se comparar aos talentos dos 7 demônios da Shurek daquela época, eles ainda haviam sido cuidadosamente selecionados pela academia, com pelo menos uma grande aptidão. Os 5 entraram na floresta com o Grande Mestre. O Grande Mestre parou, dizendo para Tang San: Pequeno San, pegue alguma coisa para esconder seu rosto. Tang San o encarou sem reação por um momento. Por que, professor? O Grande Mestre disse. A impressão que você deixou no hall dos espíritos no passado foi muito profunda. Agora sua aparência e temperamento mudaram completamente, o que é uma grande vantagem para sua segurança. Portanto, é melhor você se expor o mínimo possível. Dessa forma, mesmo se as pessoas do hall dos espíritos quiserem encontrá-lo, não será fácil. Tang San repentinamente entendeu. O que ele sentia pelo Grande Mestre não era gratidão, mas o mesmo que ele sentia por um membro da família. Rapidamente assentindo, ele tirou do 24 pontes ao luar a máscara verde que os 7 demônios da Shurek originalmente usaram e a colocou sobre sua cara. O Grande Mestre ponderou. Então disse para os outros: Todos vocês as usem também. É melhor manter um pouco do mistério. Daimubai e Juzuki entenderam que o Grande Mestre também estava querendo os proteger. As máscaras que os 7 demônios da Shurek usaram eram lembranças preciosas para eles e todos haviam guardado as suas, logo concordando em usá-las. Eles imediatamente esconderam sua aparência original. Quando eles chegaram ao campo de treinamento, Liu Erlon já estava no meio do campo, avisando em voz alta. Cada professor é responsável por supervisionar sua turma. Torcer é permitido, mas não deve haver desordem. Muito menos é permitida a entrada de alguém no campo. Senão eles sofrerão os efeitos das habilidades espirituais. Vocês serão responsabilizados pelas consequências. Como vice-diretora, Liu Erlon sempre foi conhecida pelo seu rigor, deixando de lado os alunos. Até os professores tinham medo dela. Sob as instruções dela, cada turma foi ordeiramente posicionada ao redor do campo de treinamento, silenciosamente esperando. Até as conversas em voz alta gradualmente diminuíram. Exatamente nesse momento, o Grande Mestre guiou os 5 para dentro do campo.
as máscaras que eles usavam, assim como a liderança do grande mestre sem dúvidas declararam suas identidades. Instantaneamente, o campo silencioso se transformou num mar fervente. Aplausos e exclamações ecoaram como uma erupção vulcânica. Marido e esposa. O grande mestre e Liu Erlon sorriram um para o outro. Rapidamente, Tang San e os outros chegaram ao meio do campo. Vão, se iniu a reis. Sem ninguém organizar isso. O campo ainda irrompeu em um enorme clamor de boas-vindas. As vozes estavam em sincronia. Como se eles tivessem treinado com antecedência. O grande clamor ecoou. Essa era uma demonstração do respeito que os alunos da Academia Shurek tinham pela glória que os 7 demônios da Shurek haviam ganhado no passado. Tang San, Daemubai e os outros também ficaram alarmados com essa visão. Os 5 apressadamente se curvaram levemente, devolvendo a cortesia a esses juniores. Imediatamente, a atmosfera do campo novamente alcançou um clímax. A torcida continuou o tempo todo até Flender e Alvogi entrarem no campo e a voz grave de Flender ecoar. Certo. Façam silêncio. Embora fosse apenas a sua voz. Sob o efeito do enorme poder espiritual, todos os gritos dos estudantes ao redor foram inesperadamente suprimidos. Flender também viu as máscaras que os 7 demônios da Shurek estavam usando. Ele imediatamente entendeu o motivo e não perguntou nada. Ficando mais na frente, ele começou a palestrar para os estudantes. Entre a liderança da academia, aqueles com quem eles mais estavam familiarizados eram, sem dúvidas, o grande mestre Liu Erlon. Um estava responsável pelo ensino e a outra era responsável pela administração. Entretanto, esse diretor Flender era raramente visto. Esse grito de agora amplamente mostrou para eles o poder desse Lorde Diretor. Satisfeito, Flender passou seu olhar sobre todos eles. A luz fanática que ele viu nos olhos dos estudantes era a coisa que ele mais queria ver. 5 anos atrás, os 7 demônios da Shurek e os outros representaram a Academia Shurek na luta contra cada academia avançada de mestres dos espíritos, obtendo a glória da vitória na competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite para nós. Hoje, 5 anos depois, os 5 membros mais importantes do time daquela época voltaram para a academia. Todos eles já cresceram e também se tornaram ainda mais formidáveis. Essa luta de exibição hoje não é para vocês aproveitarem um espetáculo e sim para que vocês vejam que tipo de pico de poder pode ser alcançado por alguém da idade de vocês. Nesse ponto ele pausou. O campo inteiro estava quieto como se eles fossem corvos e pavões. Todos silenciosamente ouviram suas palavras. Para mestres dos espíritos, talento é extremamente importante. Entretanto, eu acredito que vocês também sabem que, entre os 7 demônios da Shurek, o espírito daquele conhecido como a alma dos 7 demônios, Tang San, é apenas uma insignificante grama azul prateada. Mas contando com essa grama azul prateada, ele liderou o time na vitória contra poderosos inimigos vez após vez. Por que isso aconteceu? Vocês sabem? Por causa dos grandes esforços que ele fez para o crescimento dos mestres dos espíritos. Talento e sorte não têm pouca importância. Mas deixe-me contar-lhes uma coisa. O mais importante é o esforço que vocês fazem.
Tang San conseguiu suas atuais realizações completamente como resultado dos seus esforços. Cada um de vocês possui seu próprio espírito. Eu vou perguntar apenas uma coisa. Seus espíritos são piores do que a grama azul prateada? Não, uma resposta foi sincronizada e ressoante. Flender assentiu com satisfação. Já que é assim, o que Tang San conseguiu realizar, vocês também podem. Certo? Sim. Ouvindo a fala motivadora de Flender, não apenas aqueles estudantes ao redor, mas até os 5 demônios da Shurek sentiram seu sangue ferver um pouco enquanto ouviam. Mesmo se tudo que Tang San possuía agora não pudesse ser explicado com esforço, ele, é claro, não acabaria com o teatro de Flender. Se virando para os 5 demônios da Shurek, Flender disse em voz alta: pequenos monstros, anunciem sua idade e nível. Daemubai foi o primeiro a agir. Dando um passo à frente, ele gritou com a voz grave: Daemubai. 23. Espírito. Tigre branco. Imperador espiritual de batalha do tipo poder e ataque do 63º nível. Cada sílaba foi pronunciada de forma extremamente distinta e sua voz grave pôde ser ouvida por todos os presentes. Seu poder se originou da academia e é claro que ele não limitaria suas palavras. Quando as 3 palavras Imperador espiritual de batalha saíram de sua boca, aquela formidável força impressionante infectou todos os presentes e a torcida novamente alcançou outro pico frenético. Incontáveis pessoas gritaram alto as palavras Tigre branco de olhos cruéis. Em relação aos nomes dos 7 demônios da Shurek, eles já os ouviam com tanta frequência que podiam repeti-los em detalhes. Um imperador espiritual de batalha de 23 anos. Isso era algo que esses estudantes mal conseguiam imaginar. Nesse momento, a posição em seus corações dos 7 demônios da Shurek, que já eram seus ídolos há muito tempo, foi elevada a alturas sem precedentes. O segundo a se pronunciar foi Tang San, parado ao lado de Daemubai. Tang San. 20 anos. Espírito. Grama azul prateada. Rei espiritual de batalha do tipo controle do 59º nível. Azura de 1000 mãos. Azura de 1000 mãos. A torcida começou de novo e novamente alcançou um pico fervente. A razão pela qual Flender usou Tang San como exemplo não era porque ele era o mais poderoso entre os 7 demônios da Shurek e sim porque seu espírito era inatamente o mais fraco e assim ele poderia raciocinar com os estudantes com mais facilidade. Além disso, as realizações de Tang San guiaram os 7 demônios da Shurek para a vitória no passado e, inadvertidamente, o tornaram o maior ídolo dos estudantes. O gordo Maonjun, a perfeita Juzukin e a delicada Ninghongron se pronunciaram um após o outro, anunciando suas idades e rankings. 5 pessoas. 1 com 23. 4 com 20 anos. Mas todos estavam aproximadamente no 60º nível. De fato, olhando apenas para as idades deles, a maioria dos estudantes eram iguais a eles. Mas entre esses alunos, apenas um pequeno número estava acima do 40º nível. Flender viu que ele já havia alcançado seu objetivo e disse com um sorriso: a seguir, eu e Zalvos iremos realizar uma disputa contra os 5 demônios da Shurek.
É claro que isso é apenas uma luta de exibição. Eu sei que todos vocês querem ver que tipo de força esses senhores que uma vez obtiveram aquele glorioso recorde têm. Na verdade, eu também quero muito ver o quanto eles progrediram nesses 5 anos. Nessa luta. Contanto que eles consigam perseverar sob os ataques meus e dos alvos G durante o tempo de 3 palitos de incenso. A vitória será deles. Vice-diretora Liu. Prepare o incenso. Liu Erlon assentiu. Ela e o grande mestre andaram até a borda do campo. Saindo do centro. Essa luta que afetou os corações de todos os alunos da academia finalmente começaria. Agora. Não apenas os estudantes, mas até os professores da academia estavam completamente focados. Afinal, até esses professores em sua maioria tinham força apenas próxima do 60º nível. Tan-san gesticulou para Daimubai, expressando que tudo deveria prosseguir de acordo com o plano. Embora seus rostos estivessem cobertas por máscaras, julgando pelas expressões relaxadas em seus olhos, eles não estavam nem um pouco nervosos com essa luta de exibição. Zalvuji e Flender se entreolharam e Zalvuji disse em voz baixa: Chefe, nós começaremos de forma leniente? Flender replicou: Você se esqueceu de o quão miserável você ficou logo que o Tang-san chegou à academia? Apenas preste atenção para lutar adequadamente. Você é a força principal no chão. Eu os assaltarei do ar. Zalvuji o encarou sem reação por um momento. Então logo reagiu. Porra! Você está me usando como um escudo de carne. Chefe! Você não tem nenhuma humanidade? Flender disse de forma relaxada e satisfeita. Eu sou um mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Você é do tipo poder e ataque. Não me diga que o papel de escudo de carne não é adequado para você e sim para mim? Não se preocupe. Eu vou te dar suporte de poder de fogo suficiente do ar. Suas mãos estarão livres para atacar. Olhando para a aparência vulgar de Flender, Zalvuji ficou sem palavras, impotentemente balançando a cabeça. Ele repentinamente rugiu alto, com a cabeça erguida e o peito estufado. Ele liberou seu espírito. Era possível ver seu corpo inchando contra o vento. Todas as suas roupas repentinamente se rasgaram e pelo marrom claro surgiu. Num piscar de olhos. Sua altura aumentou para 3 metros e uma densa aura abruptamente se dispersou em todas as direções. Seus músculos se tornaram exageradamente proeminentes. Ao todo, 8 anéis de espírito apareceram praticamente simultaneamente. 2 amarelos, 3 roxos e 3 pretos. Isso representava a força de um doulu espiritual. Geralmente, Zalvuji raramente revelava sua força diante dos estudantes. A maioria deles nem sabia qual era o nível desse vice-diretor. Agora vendo esses 8 anéis de espírito aparecendo, todos os presentes não puderam evitar ficarem tão silenciosos quanto corvos e pavões. A enorme pressão quase os deixou incapazes de respirar. Encarando o céu e rugindo, uma densa onda de energia irrompeu, fazendo a grama azul prateada no chão ondular com Zalvuji no meio. Agora os espectadores entenderam o motivo de o diretor Flender dizer agora há pouco que a vitória seria dos 5 demônios da Shurek se eles aguentassem durante o tempo de 3 palitos de incenso mesmo com sua força de cerca de 60 níveis. Eles enfrentariam inimigos com a força de doulu espirituais.
O vice-diretor era um doulu espiritual. E o diretor? Flendir logo lhes respondeu. Diferente do rugido de Zalvuji. Ele emitiu um grito agudo. Um par de enormes asas abruptamente se desdobraram de suas costas. Suas pupilas se afinaram e suas duas mãos se transformaram em garras. 8 anéis da mesma cor que os de Zalvuji flutuaram. Suas duas asas se esticaram e ele espiralou sobre Zalvuji. Se fossem apenas os dois cooperando. Então o trabalho de equipe de Flendir e Zalvuji era, sem dúvidas, próximo da perfeição. Um atacando do chão. Outro voando no ar. A pressão dos dois grandes doulu espirituais envolvia quase todo o espaço. Os 5 demônios da Shurek sorriram um para o outro e Daimubai gritou. Nossa vez. Irmãos. Faz muito tempo que nós não lutamos juntos. Vamos. Em meio a violentos sons de ossos estalando, o tigre branco surgiu. O corpo de Daimubai cresceu igualmente rápido. A aura de um valente rei entre as bestas instantaneamente se espalhou e o prestígio dos olhos cruéis irradiou ao seu redor. O contorno de seus músculos se sobressaiu. As lâminas afiadas das garras de tigre foram ejetadas. 6 anéis de espírito na configuração perfeita rodaram e se ergueram no ar. Com um rugido de tigre na direção do céu. Poderosas ondas de choque irradiaram para todas as direções. Sem sofrer a menor influência da pressão criada pelos dois diretores. Logo atrás de Daimubai, Tang San e os outros também liberaram seus espíritos. A liberação do espírito de Tang San foi a menos chamativa. Apenas alguns filamentos de grama azul prateada com um fio dourado no meio cresceram em sua palma. Mas se alguém agora pudesse observar com atenção, eles definitivamente descobririam que quando o imperador azul prateado apareceu em sua mão, toda a grama azul prateada no chão pareceu balançar coordenadamente, como se fossem oficiais saudando o imperador. Embora os 5 demônios da Shurek não se vissem há muitos anos, o entendimento mútuo do passado não havia desaparecido. Eles já haviam simplesmente conversado sobre isso antes da disputa. Agora, Daimubai avançou. Tang San se posicionou no meio, com Juzukin e Maonjun em cada um dos lados e Ninghongron na parte de trás. Os 5 mantiveram uma formação de contra os dois diretores. Em aura imponente. Os 5 demônios da Shurek sem dúvidas estavam em completa desvantagem. Afinal, a diferença de força entre eles e esses dois diretores era muito grande. A pressão que 2 doulu espirituais podiam gerar não era algo a qual eles podiam se comparar agora. Entretanto, mesmo que eles não fossem iguais aos dois em aura imponente, em meio a essa aura liberada pelos diretores, eles não recuaram nem um pouco. Iguais a um gigante navio de metal navegando contra o vento, sem mudar de posição por causa da tempestade de vento e chuva do mundo exterior. Do outro lado, Liu Erlon usou seu dedo para acender o primeiro palito de incenso, gritando: comecem! Quando suas palavras soaram, o primeiro a se mover foi Zalvuji. Com passos pesados, ele foi diretamente encontrar com Daimubai na frente. A primeira habilidade espiritual do vigoroso urso Vajra, o corpo do rei brilhante, já havia sido ativada. Seu corpo inteiro foi coberto por uma camada de brilho dourado. Assustadores flutuações de poder espiritual o fizeram parecer com uma carruagem de guerra ruidosamente pressionando adiante.
enfrentando o ataque frontal de Zalvuji. Daimubai não exibiu um traço de intenção de recuar, igualmente liberando a barreira do tigre branco. Ele já estava esperando pela ação como um fio de ar corretezado. Flendir repentinamente ascendeu no ar, disparando no céu e num piscar de olhos já alcançando uma altura de 1000 metros. Olhos de raptor exploraram o chão. Seus 8 anéis de espírito cintilaram alternadamente. Não havia como saber quais habilidades espirituais ele usou. Recue! A voz calma de Tang San ecoou no ouvido de Daimubai. Basicamente sem pensar sobre isso. Daimubai bateu em retirada, com o vigor do oponente desaparecendo. A aura imponente de Zalvuji floresceu, acelerando e avançando diretamente sobre os 5. Comecem! Tang San gritou alto e um círculo de luz azul clara abruptamente se espalhou dele. Logo em seguida, Zalvuji sentiu seu corpo inteiro ficar tenso, como se ele tivesse colhido contra uma sólida barreira enquanto avançava com passos largos. A quarta habilidade espiritual de Tang San, Prisão Azul Prateada, foi ativada. Uma gaiola diretamente prendeu Zalvuji. A liberação simultânea do domínio azul prateado imediatamente tornou essa prisão azul prateada extremamente sólida. O que fez Zalvuji ficar ainda mais indescritivelmente surpreso foi que a grama azul prateada no chão começou a crescer freneticamente, avançando em sua direção onda após onda. Com o coração apertado, Zalvuji já havia sido derrotado por Tang San antes. Nesse momento, ele não teve a menor hesitação, instantaneamente ativando sua 7ª habilidade espiritual, o Avatar Espiritual. Seu corpo originalmente alto cresceu abruptamente. A força inteira de seu poder espiritual foi liberada. Num piscar de olhos, o corpo de Zalvuji já havia se expandido para 7 metros de altura e aquela prisão azul prateado prendendo foi imediatamente partida por aquele corpo enorme. Entretanto, o que chocou Zalvuji foi que prisões azuis prateadas constantemente dispararam ao redor dele uma após a outra. Não importava o quanto ele crescesse, as prisões azuis prateadas ao seu redor também cresciam junto com ele. Enquanto completava seu avatar espiritual, ele não conseguia mais ver o mundo exterior, sem saber quantas camadas de prisões azuis prateadas o estavam prendendo. Os espectadores estavam atualmente atônitos. Eles não estavam esperando por uma cena como essa. Até onde seus olhos podiam ver, a grama azul prateada no chão já havia crescido freneticamente com uma vitalidade selvagem, constantemente adicionando camada após camada ao bloqueio ao redor de Zalvuji, já cobrindo completamente esse vice-diretor. Quem mais o chocou ainda foi Tang San. Agora, o corpo inteiro dele já havia se tornado azul brilhante com ele no meio. Incontáveis partículas de luz azul constantemente avançaram da grama azul prateada ao redor na sua direção. Esse era o verdadeiro segredo do domínio azul prateado. Seus efeitos poderiam verdadeiramente aparecer em áreas com grandes quantidades de grama azul prateada. Assistindo a essa cena, deixando de lado aqueles alunos chocados, até mesmo Flendir se preparando para atacar do ar, assim como os outros 4 demônios da Shurek ficaram abismados. Não importava como eles pensassem, eles não conseguiam entender como a quarta habilidade espiritual de Tang San poderia conter um poder tão grande. Até Zalvuji usando o avatar espiritual era incapaz de imediatamente se libertar. Agora, sob o controle de Tang San não estava apenas a grama azul prateada nesse campo, mas sim toda a grama azul prateada dentro da área da Academia Shurek. Dentro dessa grande floresta, toda a grama azul prateada já havia se tornado seus olhos. Aquelas partículas de luz azul eram a força vital condensada e as informações que a grama azul prateada estava convergindo para Tang San.
contando com o feito do domínio azul prateado. Essa grama azul prateada não apenas cresceu rapidamente, mas também se uniu instantaneamente ao Tangsan. Em tais circunstâncias, o domínio azul prateado foi constantemente suprido e seu alcance e poder cresceram exponencialmente. Também foi por causa disso que a quarta habilidade espiritual dele, a prisão azul prateada, conseguiu prender Zalvuji.